Estamos de volta com o 3 em 1. Assunto agora aqui é economia. Em entrevista ao Jornal da Manhã, o presidente do Banco Central, William Goldfein, disse que a inflação está bem comportada e falou em cortes de juros. Quem traz mais detalhes sobre essa conversa é a nossa Denise Campos de Toledo. Olá, Denise. Olá, pessoal do 3 em 1. Hoje o presidente do Banco Central, William Goldfein, em entrevista no Jornal da Manhã, voltou a falar em mais cortes da taxa básica de juros. Segundo ele, inflação não seria o problema, mas ele voltou a cobrar também a reforma da Previdência, porque o desequilíbrio das contas públicas, o eventual fracasso em relação à reforma, pode mexer com o humor do mercado, trazer dificuldades no controle da inflação e, consequentemente, interferir na manutenção dos juros em um nível mais baixo. E ele também disse, de qualquer modo, que o Banco Central está preparado para eventuais turbulências, inclusive relacionadas às eleições. Vamos conferir. Nós estamos entrando num ano com bastante colchão, temos bastante reservas. Nós reduzimos no ano passado a quantidade de swaps cambiais, ou seja, aquelas dívidas em dólares que a gente tinha. Nós começamos com uma inflação baixa, que também é um colchão. Então, tudo isso nos dá alguma segurança que nós estamos preparados para qualquer cenário esse ano. Então, pessoal, vocês acham que ainda dá para esperar pela reforma da Previdência este ano, que, como nós vimos, pode mexer com inflação, com política de juros e mais? Em relação às eleições, estamos só no comecinho do ano, mas será que dá para contar com a possibilidade de eleição de um futuro presidente que tenha condições de garantir uma base de apoio no Congresso para levar adiante uma agenda de ajuste das contas públicas, a agenda mais ou menos que está sendo implementada agora? Ô, Luciana Verdolim, vou começar esse tema com você. O que você achou aí da provocação da Denise? Dá para correr junto à economia em ano de eleição? Olha, a expectativa esse ano é que seja um ano bem complicado, né? As pessoas estão muito receosas, até mesmo os empresários, se a gente conversa, os empresários eles fazem questão de dizer que vão continuar investindo, mas com certo pé no freio, porque você não sabe exatamente o cenário, quem vai ser o candidato, como é que vai ser durante as eleições. Mas a avaliação, pelo menos inflação baixa, apesar da gente não ver muito inflação baixa não, no supermercado as coisas são sempre muito caras, mas há um certo temor sim dentro do governo de que medidas que já estão sendo tomadas possam ser inviabilizadas agora por conta do período eleitoral. Agora a reforma da Previdência é só o discurso de que ela vai ser aprovada, porque ninguém acredita realmente que em ano eleitoral isso vai sair do papel. Vera Magalhães. O Madu falava um pouquinho agora, né, da necessidade de haver uma candidatura que garantisse essa racionalidade na economia, a aplicação de previsibilidade, que é algo que os agentes econômicos precisam na hora de tomar a decisão de investir. Então a Denise perguntou aí, será que dá para confiar na execução de uma agenda? Será que dá para acreditar que vamos ter um candidato afinado com essa agenda que vem sendo implementada e com esse compromisso de reformas? Por hora, esse candidato, que é o tal do candidato de centro, capaz de aglutinar o centro, é mais o que se enxerga no horizonte é o Geraldo Alckmin. Pode ser ele e mais algum, caso ele não decole nas pesquisas. Mas eu discordo um pouquinho do presidente do Banco Central quando ele diz que o Brasil está preparado para qualquer cenário. Não é bem assim. O nosso crescimento ainda é muito incipiente, ele é um crescimento baseado de novo no consumo, que é uma premissa muito frágil para você falar em crescimento sustentável. Você tem essas condições, queda de juros mais queda de inflação, permitiram uma volta do consumo, mas isso não é um arcabouço sólido para se falar num crescimento sustentável. Então é necessário que seja feita a reforma da Previdência. Portanto, não é em qualquer cenário que está tudo garantido e está tudo beleza. Precisa aprovar a reforma da Previdência justamente para que esse crescimento econômico tenha um fôlego para ser algo de um ciclo de mais de 1 ou 2 anos, para ser algo que vai se sustentar no tempo, que vai durar, que vai fazer a volta do emprego, que vai reduzir a diferença de renda, que é um problema muito grave no Brasil e que impede um desenvolvimento mais equânime da sociedade, um desenvolvimento que tenha atrelado com ele um crescimento social, crescimento da educação, etc, etc. Então, eu acho que ele exagerou no otimismo na entrevista ao Jornal da Manhã. Aliás, uma entrevista que repercutiu aqui ao longo do dia. Até porque, né, Madu, o país vem numa sequência de queda de PIB já há alguns anos, né? Quer dizer, essa pequena recuperação que a gente
ao que tudo indica, se fala em possível crescimento esse ano aí o ano passado, né? 2017, enfim, a gente ainda vai confundir um pouquinho no início do ano, mas enfim, vem numa sequência de queda de PIB já há um bom tempo, né? Pois é, Patrick, eu concordo aqui com a Vera que esse crescimento que o Brasil tem apresentado ultimamente, ele não tem condições de ser um crescimento sustentado. O problema é que o Brasil é um país que tem uma sociedade muito corporativista. Todo mundo concorda, por exemplo, que nós temos que fazer reformas profundas na nossa economia, na nossa estrutura jurídica, nas relações comerciais, enfim, nos impostos, na política. O problema é o seguinte, todo mundo concorda, mas na hora que você vai mexer, ninguém quer que mexa na sua gaveta, né? Você pode fazer qualquer reforma, pode fazer qualquer mudança estrutural, mas ali no quintal do vizinho, não aqui na minha casa não. É o chamado, o famoso, né, os direitos adquiridos. São os meus direitos. Então, enquanto você tiver uma sociedade assim, tão marcadamente corporativista, é muito difícil, né, você juntar as pessoas e convencê-las a que todo mundo tem que dar a sua parte, a fazer a sua cota de sacrifício. No Brasil, a ideia de cidadania é só os meus direitos. Ninguém tem deveres. Então, aprofundando um pouco mais o que a Vera falou sobre a questão das reformas, a reforma da Previdência é uma parte uma parte pequena. Eu digo o seguinte, você precisa fazer uma reforma profunda no Estado brasileiro. 95% das receitas, né, vão para despesas de salários, benefícios e pensões. Quer dizer, isso é um equívoco. Isso você tem que fazer uma reforma profunda para que o Brasil tenha um Estado que seja gestor, que tenha desempenho, que sirva ao cidadão, que funcione, hospitais que funcionem, escolas que eduquem, estradas em que você possa navegar com segurança. Enfim, é isso que o Brasil precisa. O problema é que hoje a gente carrega nas costas um funcionalismo enorme, pesado, ineficaz, ineficiente. O setor privado da economia fez os ajustes que tinha que fazer, mesmo porque o setor privado não existe outra alternativa. Agora, desde que essa crise começou, o setor público não fez nenhum sacrifício, não houve nenhum corte. Pelo contrário, os salários continuam crescendo, inacreditavelmente altos. 0,1% dos brasileiros mais ricos, quer dizer, detêm mais de 40% da renda nacional, são funcionários públicos. Os sujeitos mais ricos do Brasil entendeu? Não é o Setúbal, entendeu? Não é a família Setúbal, não. São funcionários públicos, juízes, desembargadores, altos funcionários. São esses que são os parasitas da nação. Então, enquanto a gente não mudar isso, pessoal, vai sem chance.